Estamos começando aqui pela Alô TV mais um Cuidadosamente e hoje eu tenho uma convidada aqui que, além de especial, é uma amiga, alguém que a gente já tem uma parceria aí de longa data. Daqui um pouquinho ela vai se apresentar e a gente vai apresentar para você um tema muito interessante sobre a saúde da mulher, de uma pesquisa que ela vai conversar com a gente aqui. Então a gente vai para um rápido intervalo. Já na volta, eu peço ela para se apresentar para vocês e para a gente debater o nosso tema de hoje aqui sobre a saúde da mulher. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. A amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Hoje eu acordei numa febre. Isso é sintoma de dengue, hein? Também tô com uma dor nas juntas, atrás dos olhos. Sei não, viu? Parece dengue. Tô reparando umas manchas vermelhas no corpo. E eu tô com mal-estar também. O que será que pode ser, hein? Bebe bastante água e vamos para a unidade de saúde. Ao perceber os sintomas da dengue, beba bastante água, não tome remédios por conta própria e procure uma unidade de saúde. Tratá-la de forma rápida evita que o quadro se agrave. Se pode ser dengue, pode ser grave. Ministério da Saúde, Governo Federal. Retornando aqui para o nosso primeiro bloco aqui do nosso Cuidadosamente, está aqui comigo a Adriele Rosa. Ela vai se apresentar e falar para vocês, né, a qualificação, a formação dela aqui, como a gente de costume faz aqui. Mas antes de você fazer isso, queria pedir aí para os nossos seguidores, para a nossa audiência, tanto, né, começar a seguir o nosso canal, o nosso conteúdo aqui do Cuidadosamente pela Alô TV, quanto também compartilhar. Afinal de contas, se esses conteúdos aqui têm, de alguma maneira, contribuído com o seu desenvolvimento, com a sua saúde mental, psíquica, emocional, eu acredito que muito naquele princípio de que o que é bom a gente compartilha. Né? E se o nosso Cuidadosamente tem contribuído, tem sido bom para você, eu gostaria dessa sua contribuição. Compartilhe aí com seus amigos. Eu costumo brincar até com seus inimigos, os nossos conteúdos aqui, que eu tenho certeza que vai ajudar alguém a trabalhar aí as suas emoções, a lidar melhor com as suas emoções. Quem sabe, inclusive, adquirir o recurso de não só lidar, mas até blindar as suas emoções. Hoje está comigo aqui a Adriele e ela vai tratar com a gente aqui sobre uma pesquisa que fala sobre a saúde mental das mulheres. Será como é que está a saúde mental das nossas mulheres? Eu não sei se essa pesquisa é mundial ou se ela é com recorte aqui para o Brasil, ou qual é o recorte dela, né? Isso, são dados da realidade nacional. Então, primeiro, boa tarde. É um prazer estar aqui, Wendel. Como ele disse, a gente já tem caminhado algumas épocas e momentos juntos, né? Em vários projetos. Eu sou Adriele Rosa, sou bacharel em serviço social. Sou revisora acadêmica há 20 anos. Eu acompanho aluno de mestrado, doutorado, pós-doc e também desde a graduação, né? Até mesmo para a escolha até próprio da escolha da faculdade, né? Quando eles já querem iniciar, eu já tenho esse apoio, às vezes até para ajudar a fazer esse direcionamento para a escolha do curso, né? Tanto a nível de graduação, mestrado como doutorado. E eu estou acompanhando 2 dissertações, Wendel, inclusive do Tribunal de Justiça. Eu costumo corrigir aqui os meus convidados, principalmente quando eles me chamam de Wendel. É o Wender. Wender. Vamos ver se ela vai, ao longo do programa, lembrar que no final é R. É R. Você não é corretora? Sou. Então eu também sou corretora. Mas isso aqui vai editar, né? Não, pode ir assim, desse jeito. Quanto mais espontâneo, melhor. Então, Wender, então é isso, eu estou acompanhando essas pesquisas e elas ainda não foram a campo, né? Elas estão na fase de referencial teórico, fazer o levantamento da literatura que tem disponível hoje
E eu vou trazer umas informações aqui. Essas são do Ministério da Previdência Social. E ao longo de 10 anos, a gente dobrou o número de pessoas que acionaram o INSS para... Mas, peraí, antes de você entrar nos dados, nas informações, o que é que faz um revisor de trabalhos científicos? Como Vamos é que lá. é uma profissão isso? Como é que é esse Isso, negócio? eu acompanho o aluno de mestrado, nesse caso, que é o que eu vou Inclusive, tratar desses dados. eu fui assessorado por ela no meu mestrado, né? Quero fazer esse registro aqui. Então, como foi da sua vez, né, quando você teve por esse processo, eu faço todo aquele apoio que o aluno ele fica muito perdido quando ele chega no mestrado, até porque tem muita gente que está há muitos anos fora da escola, fora dessa questão científica, de normas, e a gente sabe que as normas se atualizam, né, a cada tempo, ela sofre uma atualização, até na parte da escrita também. Então as pessoas me procuram para dar esse apoio, porque o orientador, ele tem a função dele, que é dar o apoio acadêmico no sentido com a pesquisa. Orientador de mestrado, ele não vai ensinar aluno a escrever. Ele não vai ensinar aluno a ler, ter o hábito da leitura, criar toda a rotina, a sistematização para a escrita. E aí entra a Adriele. Então, qual que é a minha função? Eu tenho alunos que, como eu disse, né, anteriormente, desde a escolha do mestrado. Eu quero fazer um mestrado, mas eu não sei nem que programa que eu quero fazer. Então, desde fazer a análise do curriculares dele, ver o que é interessante até para a atuação dele, se é um mestrado multidisciplinar, se é um mestrado profissional, então, um mestrado acadêmico. Então, eu faço todo esse direcionamento. E aí, após ele fazer, ele dar a entrada no programa, aí vem a parte de direcionar para a escolha do objeto de pesquisa, fazer o desenho do sumário, como é que faz busca nas plataformas. Então, Adriele, olha, eu não sei como buscar os artigos, eu não sei nem o que é descritor, né? Até a nível de mestrado, acontece muito esses acadêmicos terem essas dúvidas básicas. O que é um descritor, o que é uma hipótese, como elaborar a problemática. Então, eu fico nessa parte, né, vamos dizer assim, de apoio a esse acadêmico, esse mestrando ou doutorando, que tem que chegar e entregar conteúdo para o orientador. O orientador dele não vai ficar marcando encontro e esperando ele chegar com dúvidas, as dúvidas básicas, saber escrever, como ler, como fazer fichamento, né? Porque a escrita, ela tem um começo e é a partir da leitura. Então, é o que eu sempre explico nos meus cursos. Eu descobri, por exemplo, no meu mestrado, que, inclusive, eu tive dificuldades com essas questões justamente porque tanto a escola normal, né, a escola nossa... como a graduação. Como a própria graduação não nos ensina a fazer pesquisa. Isso é fato. Então, esse despreparo que você está falando, né, que as pessoas, os pesquisadores chegam no mestrado, no doutorado com eles, é muito em função, né, em função disso. Exatamente. A gente costuma dizer que os professores são, eles são, vamos dizer assim, a profissão das profissões, né? Os professores é a profissão das profissões. Poderíamos dizer que você é o profissional dos profissionais? Sim, eu acompanho o pessoal, eu não acompanho na área das exatas, né? Porque a gente não consegue ser tudo. Então, assim, de conhecimento de normas, a BNT, APA, Vancouver, sobre periódicos, sobre comitê de ética, né? A Plataforma Brasil, que é outro ponto que as pessoas têm muito sofrimento, o que causa também o adoecimento mental desse acadêmico, dessa mulher que ela trabalha, ela está fazendo um mestrado, um doutorado, ela sofre muito em decorrência dessa dificuldade que ela encontra. E aí vem essa questão que a gente, né, tá tentando trazer. E quem te dá mais trabalho, as mulheres ou os meninos? As mulheres. As mulheres? As mulheres. Os meus clientes homens, né, eles são mais práticos, eles são mais objetivos, então sofre menos. A mulher, ela sofre mais, então se ela for para a banca e ela lê que faltou uma vírgula, lá no momento dela ir para a banca, aquilo já causa um sofrimento nela. Diferente do homem, que é muito prático. Não, faltou uma vírgula, depois da banca a gente resolve essa vírgula. Então tem essa diferença. Então vem aí, é aí que tá essas características femininas, né, que sobressai essa questão da saúde mental, porque ela realmente se cobra mais, ela é mais exigente, né, do ponto de vista de rigor e tudo, então causa mais essa questão de, às vezes,
ter essa pressão, né? Essas pesquisas que você vai trazer aqui pra gente, elas são de qual? Elas estão em andamento ainda? Estão em andamento. Essas duas que eu estou revisando são do Tribunal de Justiça, elas estão falando sobre essa questão do adoecimento mental. Uma é específica, ela está falando sobre mulheres. Ela fez o recorte do sujeito dela somente para mulheres. E aí ela escolheu todos os níveis. Ela vai investigar de uma servidora técnica a uma juíza, né, uma magistrada. Então, ela quer analisar... Porque, assim, a mulher, ela tem as características dela. Quando você pensa em função, cargo, ela também é diferente, né, ela também tem as particularidades. Mas essa cliente minha, ela quer fazer essa análise num sentido geral. Ela quer não focar, por exemplo, só nas magistradas, né, só na parte de gestão. Ela quer realmente... analisar esse adoecimento, essa condição de saúde mental em relação a todos os níveis, né, de cargos dentro do Poder Judiciário. E aí, todas as duas pesquisas são do Poder Judiciário? São. A outra é mais geral, ela vai trabalhar o adoecimento, a questão dos os servidores que foram afastados, mas ela não vai especificar gênero, então ela não vai fazer esse recorte de sujeito, ela vai falar no geral, então vai ser tudo no mesmo bolo, né? Mulheres e homens. E o que é interessante é quando a gente está quando eles estão fazendo essa parte de revisão de literatura, que é o que eu ajudo a fazer a busca dos artigos, a gente vê que houve um aumento significativo nessa temática após a pandemia, né? A gente falava-se já sobre o adoecimento mental, esse afastamento, né? A solicitação por atestado de se afastar por N síndromes que acometem esse trabalhador. E depois da pandemia a gente viu um salto na literatura quanto nas normas, né? Teve uma atualização da NR1 e ela traz essa obrigação agora que a empresa tem que ter esse olhar. A própria empresa ela tem que criar programas e projetos para diminuir o risco, né? A gente fala em risco de adoecimento ocupacional. Então, ela tem que criar essa possibilidade, fazer esse diagnóstico, rastrear esses profissionais que vão desenvolver essa síndrome, porque a saúde mental a gente sabe que é a longo prazo, né? Muitas coisas é a longo prazo. Então, se a gente tiver esse diagnóstico, se a empresa conseguir tá ali vigiando, né? Vamos dizer assim, esse profissional de perto, esses que estão com chances, né, que apresentam algumas características de risco para saúde mental, ela vai ter ganhos, porque vai diminuir a rotatividade, vai diminuir as dispensas, né? Então, tem toda uma preocupação agora do governo com essa questão dessa norma regulamentadora, exatamente para isso, para que as empresas e o mercado perceba que um profissional doente não é vantajoso, né? E quando ele se afasta também não, porque a gente sabe que tem N pessoas com capacidade, né, de estar atuando, mas ela está afastada, né? Uma pesquisa do Ministério da Previdência Social, ele mostrou que em 2024 foram 427 mil pessoas afastadas por saúde mental, que deram entrada no INSS. Então, assim, é um número muito grande, é quase, né, 500 mil de pessoas solicitando afastamento por algum problema de saúde mental. Então, depois... Isso que o INSS notificou. Isso. Ele provavelmente não está colocando nessa conta talvez o mais 500 mil ou mais um pouquinho, que ele rejeitou. Exatamente. A avaliação e não, o que na avaliação 427, ele considerou como... somente 33 mil foram aceitos, né, para ficar com o afastamento, foram aprovados para o afastamento. Mas assim, a gente ainda tem uma subnotificação enorme, porque a gente tem hoje os pequenos empreendedores, né, os MEI e os autônomos, as pessoas hoje autônomas. Hoje é o fenômeno da pejotização, né? Isso. Driele, nosso papo aqui tá bom, mas deixa eu fazer um rápido intervalo e no próximo bloco eu quero fazer aqui uma provocação aqui com você sobre essa questão da mulher múltipla. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente volta aqui perguntando para a Driele o que a pesquisa dela mostrou ou está apontando, né, aí, nesse sentido. No
No Brasil, de cada 14 potenciais doadores de órgãos, apenas 4 realizam a doação. A recusa familiar é um dos principais obstáculos e um dos principais motivos é a ausência de diálogo sobre o assunto. Pensando nisso, reunimos algumas famílias e perguntamos: você quer falar sobre doar órgãos? Não. 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 A doação não é fácil. Eu sei a importância que é, mas não nem consegui falar. Porque falar sobre doar órgão é falar sobre morte. Agora, pedimos para que integrantes de cada família saíssem da sala. Então, refizemos a pergunta: e se seu filho, seu marido, pai, precisasse de uma doação? Você falaria sobre doar órgãos? Se meus filhos estivessem precisando de um órgão. Pela vida dos meus filhos, eu falaria sobre doação de órgãos. Sim, com certeza. Pela vida dele. Para mim, ia ser um momento único, saber que alguém vai doar um órgão pro meu marido. É para salvar alguém que eu amo, né? É para salvar a minha mãe. Precisamos estimular o diálogo sobre a doação de órgãos nas famílias de todo o Brasil. Um dia, sua família pode precisar de um doador ou ter a oportunidade de ser a doadora, mas é preciso conversar sobre isso. Agora, né, pensar diferente, né? Conversar com as crianças sobre isso. Se um dia Deus me levar primeiro do que os meus filhos, né, eu quero ser uma doadora de órgãos. Doação de órgãos. Precisamos falar sim. Ministério da Saúde, Brasil, Governo Federal. Conforme o combinado, retornando aqui para o nosso próximo bloco, e eu já queria, né, fazer essa pergunta para vocês. Dentro da pesquisa, dentro do que vocês já conseguiram avançar em termos, né, de coleta de dados, de informações, que é para isso também que serve uma pesquisa, eu queria saber sobre essa questão, inclusive como é que está essa questão, por exemplo, da mulher múltipla, da mulher multitarefa, da mulher que dá conta de tudo. Isso é algo que está sendo talvez ali também avaliado e enxergado pela pesquisa como um fator. Aí eu queria saber se esse fator é um fator que está confirmando que essa mulher dá conta de tudo mesmo, ou se esse fator talvez até é um fator de risco, mas que está às vezes sendo considerado de forma contrária. Então, pleno século XXI, a gente vê a mulher como algo, né, múltiplo mesmo, essa questão de dar conta do trabalho, da educação dos filhos, ser esposa, ser amiga, ser companheira, ser filha, ser mãe e tudo. Mas, na verdade, a nível científico, quando a gente vai nessa fase da pesquisa que as servidoras, né, do tribunal estão escrevendo, quando a gente foi fazer a busca da literatura, é incrível, a gente não tem literatura tão específica, principalmente trazendo, correlacionando essa demanda que ela tem por ser dona de casa também, por ser mãe, junto com o trabalho, né? Ela tem que ter produtividade no órgão público? Tem. E aí ela chega em casa, ela também tem que ter, ela tem a demanda dela e tem que ter a produtividade doméstica, vamos dizer assim, né? Que é alimentar uma geladeira, cuidar do uniforme do filho, da tarefa de casa. E o que a gente percebe? Por a gente, né? Aí vem toda uma questão histórica ainda, um processo histórico, a gente vê que essa questão ainda ela não é falada como deveria. Né, coloca a mulher como super-heroína nessas questões, mas, na verdade, a gente tem que ver que são questões que precisam ser melhor tratadas, eu diria. E a literatura científica, ela sempre fala de um modo geral, quando fala de saúde mental e produtividade no trabalho. Ela não dá muita ênfase para a mulher, né, que é o que a gente está falando. Eu e você somos, né, eu sou mulher e você é homem. É claro que a minha demanda até chegar aqui foi uma, né, nesse dia de hoje, para você, como homem, é outra. Então, realmente, ó, já cheguei, busquei menino na escola, levei menina, aí chega em casa, aí tem que pôr roupa na máquina.
Então, assim, e aí eu tenho que cuidar dos meus clientes, né? E essa divisão não tá tão assim. Não mais. E eu falo isso porque, assim, em casa eu tenho um maridão, né? Maridão adora cozinhar, adora culinária, então já diminui aquele peso, adora levar a menina na escola e buscar. Mas realmente a mulher cozinha muito bem. Tá aqui, eu tô vendo aqui. Então, cozinha muito bem. Então, assim, realmente a mulher, ela é sobrecarregada. E isso reflete na produtividade dela do trabalho. E aí, hoje a gente tem essa questão de mídia social, que a mulher tem que estar o quê? Plena. Ela tem que postar uma foto do Instagram plena. Depois de estender roupa, ver menino chorando, trocar a fralda, né? No meu caso, que ainda tem uma bebê de 2 anos. E aí a gente tem que estar o quê? Plena na rua. Linda e fina, com a maquiagem em dia, o cabelo em dia. Eu até gostaria de parabenizar você, né? Porque eu tive que meio que de última hora, né? Te encaixar aqui. E aí liguei para ela ontem desse programa, né, que nós estamos gravando aqui, e aí ela falou, não, tudo bem, eu dou uma organizada aqui, e como era um pouco tarde, eu fiquei surpreendido, porque assim, normalmente as meninas, elas não topariam, por quê? Porque tem que ir pro salão, tem que fazer maquiagem, tem que pintar o cabelo, tem que arrumar a sobrancelha. Eu sou prática, mas é como eu falei, o nível de resiliência de cada um é o que né, traz esse reflexo das mulheres que têm muita demanda, igual eu que tive, né, uma filha especial com home care 24 horas, né, sou mãe de 4, agora somente 3, mas mesmo assim, é muito difícil. E realmente a palavra que eu sempre falo é resiliência. A gente tem que saber... Você sabe que você não é mãe apenas de 3, né? Você continua sendo mãe de 4. Hoje porque você Porque ela tá aqui, ela tá presente, ela tá... Então, e aí com essa... vai continuar construindo na história familiar de vocês. Então, e eu como exemplo dessa mulher, desse século, hoje, essa exigência, essa cobrança que a gente tem em ter que ser uma mãe excepcional, ser uma esposa excepcional e ter produtividade, né? Porque quando a gente pensa no trabalho, é exatamente isso, é produtividade, é produzir e é com qualidade. Então, essa mulher, ela acaba sofrendo essa exigência, né, que o homem não tem. O homem, ele é pai, ele paga pensão, ele continua sendo pai, ele não deixa de ser pai, mas a mulher não. A mulher, se a casa estiver bagunçada, a responsabilidade da mulher. Por mais que hoje a gente sabe que os papéis alteraram muito, o homem está muito mais presente nos serviços domésticos, ele está muito mais preocupado também com o cansaço dessa esposa, porque ele quer ver ela bem. Mas ainda assim, a mulher, ela se cobra, né? Porque se a minha casa não estiver bem, a visita chegar, eu vou me sentir uma dona de casa ruim. Se no meu trabalho, o meu chefe me chamar a atenção, eu vou me sentir uma profissional ruim. Então, a mulher, ela tem essa cobrança, e é isso que é o primeiro fator que agrega para desenvolver qualquer síndrome, né, em relação ao trabalho, é exatamente essa cobrança. E depois da pandemia, o fator-chave, né, essa pesquisa, por exemplo, do Ministério da Previdência Social, em 2014, exatamente há 10 anos antes, né, dos dados de 2024, foram somente 225 mil solicitações no INSS relacionados à saúde mental, né, algum tipo de transtorno, problema relacionado à saúde mental. E a gente vê que dobrou, né, de 220 e poucos para 400 e... não vou lembrar o número exato, é o dobro em 10 anos. Então, a gente consegue ver esse boom, né, esse ponto onde a gente vai ver ainda o gráfico fazer uma curva enorme, vai ser a partir de 2020, né, que é quando a gente tem aí toda a questão da ansiedade, de tudo que a crise da pandemia gerou. E aí a gente ainda vê, hoje todo esse processo ainda é reflexo, a literatura ela é explícita em agregar e correlacionar e responsabilizar mesmo a questão, né, de como a gente ficou no lockdown, a ansiedade que gerou e tudo. Então é importante... A proposta, por exemplo, dessas duas pesquisas que você está falando sobre a saúde mental das mulheres, tem como objetivos... específicos, objetivo geral, objetivo específico. Objetivo geral seria, obviamente, né, compreender essa realidade de um órgão da saúde público. Mental das mulheres dentro do cenário de uma instituição, de um órgão público. É isso? Isso. Mas como objetivos específicos, o que essas pesquisas estão tentando investigar?
trazer esse diagnóstico. Porque, assim, enquanto órgão público, não há... o CNJ, ele faz algumas pesquisas, ele tem algumas escalas para medir esse nível de adoecimento. Só que aqui a nível de Goiás, por exemplo, do Tribunal de Justiça, não tem, eles não encontraram, não tem uma sistematização, um banco de dados para verificar, por exemplo, a quantidade de pessoas que estão saindo por licença médica relacionada à saúde mental, ou especificamente focar, dar esse olhar, essa ênfase no gênero, na questão da mulher, né, que tem mais sobrecarga emocional, social e tudo. Então, assim, o que a pesquisa científica ela vem trazer? Ela vai trazer números que vão servir até como política pública, tem peso, né? A pesquisa científica, ela tem esse peso para tentar apresentar uma proposta de um instrumento para medir esse adoecimento, um projeto para né, o Departamento de Gestão de Pessoas nesse órgão fazer esse acompanhamento, né, criar propostas para acompanhar essa mulher, porque, igual eu falei, um servidor com uma expertise ali, uma qualidade, ele fora, né, ele de atestado, ele vai trazer problemas para o órgão, né, vai diminuir essa produtividade. Uma pessoa-chave ser afastada por doença mental, né, um transtorno mental, ele vai trazer prejuízos. Né? Então, ele engloba prejuízos para a sociedade no geral, porque a gente está falando de poder judiciário, que é onde a gente sabe que tem que ter, né, uma agilidade, porque até hoje a gente ainda considera, por mais que avançamos muito, principalmente depois da pandemia, porque ela trouxe esses resquícios, né, essas questões positivas, que foi o uso da tecnologia em grande escala no Tribunal de Justiça. Hoje a gente tem coisas inimagináveis, que há 5 anos atrás a gente não imaginava, né? Vivenciar. Então, foi um processo de acelerar o uso dessas ferramentas para melhorar a produtividade, mas aí a gente tem essas questões que a pandemia também trouxe, que é a saúde mental, as crises de ansiedade. Então, com dados, eu acho que os órgãos conseguem disponibilizar um olhar mais atento. Olha, a gente aqui percebeu que as mulheres adoecem mais que os homens, né? Há um quantitativo maior de afastamento. Então, é por meio da pesquisa científica de todas as áreas que a gente pensa em instrumentos e propostas que ajudam a eficiência da política pública. Bom, você já falou aqui que a pesquisa está em andamento. Então, a pesquisa não tem como dar ainda resultados. Não. Talvez esteja longe ainda dessa questão de... A gente pode marcar, quando elas terminarem, a gente tem esse levantamento, eu posso fazer um apanhado dos dados após a banca, né, após elas apresentarem. A gente traz aqui para o pessoal verificar e ver como é que está a nossa realidade a nível local. Mas a pesquisa já está apontando um aumento do adoecimento dessa população, ou seja, das mulheres. Sim. Mesmo com pouca literatura, porque como eu te falei, quando a gente especifica a mulher, quando a gente separa ali, vamos buscar o adoecimento. Tem algum transtorno que está sendo considerado assim? Ansiedade. Ansiedade? A ansiedade. E o burnout? O burnout também, é os que sobressaem, né, nos pedidos, tanto no INSS quanto a nível científico, né, que as pesquisas apresentam de diagnóstico, por exemplo, em estudo de casos em grandes empresas. Então, qual que é a diferença do setor público para o privado? O privado, como impacta financeiramente, ele tem um interesse de agir mais rápido. Então, às vezes, ele faz esse diagnóstico e ele vai lá e tenta intervir de uma maneira mais rápida e eficiente naquele problema, né, na raiz do problema. Aí o órgão público, como eu falei, né, por exemplo, no caso do Poder Judiciário, depende de questões do CNJ, né, vem de cima até chegar no órgão, né, tem a política maior até chegar realmente, ela ser execuível, ela realmente está sendo executada nos tribunais no Brasil todo. Você falou que um dos impactos vai ser essa questão de políticas públicas. A gente vai para um rápido intervalo. No retorno do nosso último bloco aqui, eu gostaria de trabalhar com você, de questionar vocês sobre essa questão, né, de resultados que vão repercutir, né, em normas, em legislações,
E aí eu queria que a gente ampliasse um pouquinho mais sobre essa NR1, porque essa NR1, até poucos dias atrás, deu muito o que falar, e a gente acabou tendo um desfecho sobre essa NR1. Então, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, eu volto aqui com a nossa entrevistada de hoje, Adriele Rosa, que está aqui, né, enquanto revisora e alguém que acompanha aí, né, trabalhos científicos de mestrado, doutorado, orientando as pessoas, né, ajudando as pessoas dentro desse processo e falando conosco aqui de 2 pesquisas que estão sendo feitas sobre a saúde das mulheres, né, o quanto, infelizmente, o ambiente de trabalho tem impactado no aumento do adoecimento por parte das mulheres. Então, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já retorna aqui para o nosso próximo bloco. Juntar a família, cuidar dos nossos, é muito Brasil. E vacinar contra a gripe também. Vem, 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 todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Se você faz parte dos grupos prioritários, vem tomar a vacina e se proteger da gripe. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada. Vacinar é nossa força. Vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. Desde o primeiro dia, a vacina já faz parte da nossa vida, guardando nossos primeiros passos, nos protegendo enquanto descobrimos o mundo. Em cada etapa, cada conquista, as vacinas continuam sendo nosso escudo para que possamos viver com saúde cada momento da nossa vida. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada, porque vacina é pra vida toda. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos iniciando aqui o nosso último bloco hoje desse programa que a gente está tratando sobre a saúde, né, feminina, a saúde das mulheres, né, o impacto, inclusive, da questão do trabalho, de fatores, né, de riscos dentro do trabalho que pode impactar na saúde das mulheres, com base em 2 pesquisas que estão sendo feitas e acompanhadas pela Adriele Rosa, que é revisora e que está acompanhando esse trabalho científico. Eu queria, conforme o prometido, eu queria que a gente desse uma ampliada um pouquinho sobre essa questão da NR1, né? Eu sou uma pessoa interessada nesse tema, né? Aqui, o nosso Cuidadosamente é um projeto, é um programa nosso da Liga Terapêutica, e dentro da Liga Terapêutica, hoje a gente tem esse serviço para ofertar, esse programa para ofertar, o nosso programa inclusive se chama Empresa Saudável, para as empresas, para que elas possam fazer a adequação, para que elas possam fazer ali a que a gente chama de mitigação ou eliminação dos riscos psicossociais que foram prescritos, que já existiam na NR1, mas que agora a legislação fez questão de atualizar e de tornar obrigatório, só que, infelizmente, o nosso governo recuou e deu mais 1 ano de prazo, né, para os brasileiros, para os empresários, não só empresários, porque isso aí até o setor público tem que fazer esse ajuste. Pensa até que o setor público tem até mais condições, mais responsabilidade com isso do que até o próprio setor privado, porque a gente sabe que o setor privado está focado no lucro. Então, para eles foi uma grande vitória esse adiamento da entrada em vigor da legislação que iria tornar obrigatório, sob possibilidade de penalizações e de multas, quem descumprisse essa atenção, esse olhar cuidadoso para a saúde mental dos trabalhadores. E aí, quando a gente fala de trabalhadores, a gente está falando de homem, de mulher, ou seja, de todos os gêneros possíveis e concebíveis hoje. Então, e aí eu queria que você me falasse um pouquinho, se dentro dessa pesquisa, como é que está essa questão aí sendo trabalhada. Essa NR1, ela é exatamente um reflexo do que eu mostrei de números, né, do Ministério da Previdência. Então, a política, ela surge exatamente dessa demanda. Então, quando... agora que a gente está vivenciando uma nova realidade, porque antigamente falar em ansiedade ou depressão, né, o medo, o pânico, era algo
as pessoas, né, era tido como frescura às vezes, né? Então, esse olhar hoje é obrigatório da empresa, realmente. Ainda é assim, infelizmente. Infelizmente, mas assim, hoje a gente ainda consegue já ter acesso ao conhecimento, né? Realmente, não, depressão não é frescura, pânico não é frescura, ter crise de medo não é frescura. Então, essa norma, ela vem como esse olhar do Estado diante desse número, porque como eu falei, um profissional, né, tanto no servidor público quanto de uma empresa, ele vai dar prejuízo se ele estiver doente, né, no sentido, ele vai impactar essa gestão de pessoas, ele vai impactar o quadro da empresa. E aí a ANR, ela vem exatamente para impactar no sentido de vamos cuidar antes. Vamos ter esse olhar dos riscos, né? Vamos nos preocupar com os riscos. E principalmente a fiscalização, né? Ela vem para dizer, olha, a empresa que não ter esse olhar, não se preocupar, não se inclinar né, ter outra reflexão sobre esse quadro, ela vai doer no bolso dela. E a gente sabe que o brasileiro, ele é movido à penalização, né? Ele é movido as coisas acontecem quando dói no bolso. Exatamente. Então, eu como pesquisadora percebo que a atualização foi necessária e ela realmente surge dessa demanda, né? Talvez eu tive empresas procurando a gente para poder fazer orçamento, né? Porque estava assim, às vésperas de entrar a obrigatoriedade. Aí, né, o governo foi lá e decidiu adiar para 26 de maio de 2026. Pergunta se todas as empresas que tinham acionado a gente, elas solicitaram o fechamento do orçamento. Não. Não, por quê? Porque eles vão esperar chegar março, abril, próximo de junho, às vésperas da data da obrigatoriedade, ou para adequar ou para começar um movimento novamente de adiamento dessa norma. Então, mas como essas pesquisas que eu estou acompanhando, que é nível né, do público, da administração pública, a ANR está dentro da pesquisa como objetivo mesmo, trazer o que houve de mudança, o que houve de atualização e o que vai impactar. Porque, como você falou, tecnicamente, daqui com 2, 3 anos de implementação, né, dessa legislação, eu acredito que a gente vai ter um impacto. Porque vai doer no bolso das empresas e ela vai ser obrigada a ter esse olhar. Porque realmente, quando se entende de risco, né, desses riscos ocupacionais relacionados principalmente à questão da saúde mental, porque no Brasil se preocupa muito com a questão física, né, um acidente de trabalho e tal. E como eu falei, até esse tabu que a gente, né, vivencia ao longo dos anos, né, das pessoas ainda terem tabu de falar, a pessoa está com frescura, está em casa porque não quer vir trabalhar. Eu já revisei um artigo de estudo de caso, e interessante porque o pesquisador levantou dados, e aí houve um caso específico que uma pessoa tinha saído de licença, e aí hoje com o mundo digital viram essa pessoa postar uma foto, acho que não era nem viajando, comendo, rindo, e aí houve toda uma crítica, e aí a gente se pergunta, uma pessoa está com um transtorno de ansiedade, pânico, burnout, não significa que ela não pode ir num lugar, comer, se divertir, beber, né, e sorrir. Então, há toda uma questão cultural mesmo por trás disso. Ela está ruim, ela tem que continuar ruim, né? E é cultural. Então, a gente pensa que a pessoa que está com afastamento do trabalho por alguma síndrome, algum transtorno, né, alguma coisa que desencadeou exatamente relacionada principalmente ao trabalho, não significa que na casa dela ela não vai sorrir, ela não vai estar bem, né? Então a gente tem que torcer para isso. Isso, então realmente é cultural. E essa questão, por exemplo, quando a gente vai buscar literaturas que tratem especificamente sobre a mulher, também é cultural, porque daí a gente vê que não é a mesma quantidade de pesquisas, né? Então, se a gente tem 10 pesquisas que tratam sobre saúde mental, se a gente for buscar, só 1 ou 2 delas vão estar específicas para a mulher. Que, né, o que a gente falou aqui no decorrer desse tempo todo, que é o quê? Ela deveria ter, ela tem que ser olhada de uma maneira diferente, porque é igual eu dei o exemplo, até eu e você, para chegarmos aqui, hoje, nesse exato momento, a gente trilha caminhos diferentes,
Mesmo você tendo filhos, eu também tendo a mesma quantidade e tal, tendo companheiros que nos ajudem, mas é diferente, né? Então, para a mulher, eu acho que o olhar tem que ser diferenciado assim. E não tem nada a ver com a gente vir com mimimi. Ah, não, mas está no século XXI, mulher é foda, mulher é heroína, mulher dá conta de tudo, mulher... Não, aí a gente tem esse número. Né? A gente vem, aí a gente talvez força esteja ela com esse número por isso, conta dessa exatamente, com ideia, essa, né? Isso, essa ideia hoje que a mulher é fodona, de que mulher top é a mulher que dá conta de tudo e ela tem que dar conta porque isso não é o ideal. O ideal realmente é a gente ver aonde tem esse risco, porque existe. Né? Adriele, nosso bate-papo aqui está muito rico e com certeza se a gente for falar desse universo feminino, nós vamos fazer um programa cuidadosamente só de do universo feminino. Eu acho que dá mais do que um mês inteiro, dá o ano inteiro. Mas, assim, eu gostaria de saber o seguinte. Estou perdido, não sei o que eu vou fazer, estou desorientado, estou realmente, assim, naquele lugar, né, no buraco negro, a respeito, por exemplo, de um trabalho científico. Como é que eu encontro a Adriele, como é que eu acho a Adriele aí nas redes sociais, quais são os seus canais que você utiliza aí, para eu te encontrar, para você me ajudar ou quem sabe me salvar? Então, meu Instagram é @Adriele Rosa, mentora acadêmica. Eu estou disponível, lá tem meu link do WhatsApp, né? Se você entrar lá, você vai ter acesso ao meu currículo Lattes, você vai ter acesso ao meu link do WhatsApp. Você vai me conhecer um pouquinho, né? Porque, como eu falei, é uma revisora, mãe de 4 filhos, muita gente para cuidar. E lá vocês vão poder conhecer um pouco dos feedback, né? Dos meus clientes que já tiveram a chance e a oportunidade de... Né, e eu também de contribuir, porque assim, além de ter a parte financeira, eu ganho conhecimento. Então, cada pesquisa, além da amizade, igual com você mesmo, a gente, né, desenvolveu a relação de amizade e assim aconteceu com várias pessoas. Então, é uma profissão que eu gosto muito, porque além, né, eu faço por prazer. Então, conhecer dados, conhecer sobre política pública, até por ser, né, bacharel em serviço social, eu me interesso muito pelos dados, pelo científico, pelo real, né? Porque aqui a gente falou tudo científico, nada de uma blogueira que fala, alguém que dá uma dica, não. Então, assim, se você que tem interesse do mestrado, do doutorado, né, ou tá com dúvida até da graduação e tal, você pode me contactar e eu vou poder te direcionar dentro desse mundo científico, porque o mundo científico ele é muito diferente desse mundo digital hoje, né? O que o povo tem de conhecimento pelo Instagram, pelo TikTok, uma blogueira e tal. O conhecimento científico ele é realmente necessário, né? Para a gente ter toda essa questão de medir, né? Ter métricas da sociedade. Ok. Queria te agradecer pelo ter atendido tão prontamente o convite para estar aqui hoje debatendo esse tema tão importante, tão relevante. O nosso Cuidadosamente aqui, ele tem essa proposta, né, de levar cuidado para que as pessoas possam ali, de alguma maneira, aprender a lidar com as suas emoções, trabalhar as questões da saúde psíquica, da saúde mental, né? Eu costumo dizer até aprender a blindar essa mente, a blindar, né, esse aparelho psíquico, porque a gente sabe que assim, se a gente não aprender a cuidar da gente não vai ficar a vida inteira à mercê dos outros, né? Então, esse programa nosso aqui tem essa função, essa finalidade de compartilhar com as pessoas conhecimentos que podem ser aplicáveis ali no seu cotidiano, no seu dia a dia. Eu espero, inclusive, que as mulheres que vão assistir o nosso programa aqui, além de seguir o nosso canal, além de adicionar lá o sininho de notificação para ver mais programas do Cuidadosamente, elas compartilhem isso com as amigas e com as inimigas, porque afinal de contas, né, a gente não só tem amigos na vida. Eu acho que, né, quem está aí nesse meio acadêmico, o revisor faz muita diferença para diminuir esse risco, né, do adoecimento, porque acontece também. O adoecimento ele não acontece só no trabalho. Você terminar uma dissertação, eu já tive cliente que separou. Vai casamento, vai filho, vai um monte de coisas. Então, assim, eu tô aqui para exatamente, né, diminuir esse risco, contribuir de uma forma Você quase positiva. quase que é um agente de saúde, né? Isso. Evito, né, o adoecimento. Mas é isso, pessoal. Obrigada pelo convite, Wendel. E vou estar sempre às ordens. Quando terminar a pesquisa, eu volto aqui para compartilhar falar conosco sobre os as resultados. servidoras do Tribunal de Justiça. Sim. Até o nosso próximo Cuidadosamente.